Boa tarde e bem-vindos à teleconferência da Gerdau para discussões dos resultados referentes ao segundo trimestre de 2019. Nesse momento, todos os participantes estão conectados apenas como ouvintes e mais tarde iniciaremos a sessão de perguntas e respostas. Caso necessitem de alguma assistência durante a teleconferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador, digitando *0. Salientamos que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta teleconferência relativas às perspectivas dos negócios da Gerdau, projeções e metas operacionais e financeiras, constituem-se em meras previsões, baseadas nas expectativas da administração em relação ao futuro da empresa. Embora a Gerdau acredite que seus comentários estejam baseados em premissas razoáveis, não há garantia de que eventos futuros não afetem essa avaliação. Estão presentes hoje conosco os senhores Gustavo Werneck, diretor-presidente e CEO, e Harley Scardoelli, vice-presidente executivo de Finanças. Gostaria agora de passar a palavra ao senhor Gustavo Werneck. Por favor, senhor Gustavo, pode prosseguir. Bom, boa tarde a todos. Eu quero iniciar dando as boas-vindas a cada um de vocês à audioconferência de divulgação de resultados da Gerdau referente ao segundo trimestre de 2019. Tem aqui do meu lado o nosso CFO, o Harley Scardoelli, e para nós dois é sempre uma satisfação conversar com vocês sobre o nosso desempenho e esclarecer possíveis dúvidas e questões que possam surgir ao longo da nossa apresentação. Eu vou começar falando sobre os nossos resultados gerais do trimestre. Daí, em seguida, o Scardoelli irá detalhar as informações financeiras da empresa. Na sequência, então, volto para comentar sobre as perspectivas para os mercados em que estamos presentes e para falar também sobre o nosso plano de investimentos. Daí, ao final, nós dois ficaremos disponíveis para responder as perguntas de vocês. Vamos, então, para o slide 2, para iniciar nossa conversa falando sobre os principais destaques do trimestre. Bom, gostaria de começar a apresentação destacando a tradução em números da nossa estratégia de focar em operações com mais rentabilidade nas Américas. A gestão de um novo e mais rentável portfólio de ativos permitiu com que registrássemos, neste segundo trimestre, a melhor margem EBITDA para o período nos últimos 11 anos, de 15,5%. Apesar da indústria mundial do aço estar passando por seu momento mais complexo desde 2016, devido à baixa demanda, excesso de oferta e ao alto custo das matérias-primas. Com relação à operação da América do Norte, embora a margem EBITDA tenha apresentado redução com relação ao primeiro trimestre de 2019, por motivos de mercado que detalharemos mais à frente, a venda de grande parte das unidades de vergalhão nos Estados Unidos, somada à elevação do spread metálico, permitiram que a margem EBITDA evoluísse de 9,2% no segundo trimestre do ano passado, 2018, para 11,1% no segundo trimestre deste ano. Gostaria de destacar também que, de uma forma mais ampla na Gerdau, continuamos seguindo uma estratégia de forte austeridade em custos e despesas e que, alinhada a uma profunda transformação digital e cultural, nos permitiu atingir o valor de 354 milhões de reais em despesas com vendas gerais e administrativas, o denominado SG&A, no segundo trimestre de 2019. Este valor representa 18% de redução sobre o mesmo trimestre do ano anterior, atingindo o menor valor histórico já registrado pela companhia. Para finalizar nossos destaques, eu quero reforçar que, mesmo com a formação adicional de estoques na nossa usina de Ouro Branco, em Minas Gerais, como preparativo para a parada programada de manutenção do Alto Forno 1, fomos capazes de entregar 361 milhões de reais como fluxo de caixa livre no final do segundo trimestre do ano corrente. Eu vou passar a palavra agora para o Scardoelli e aí eu retorno com vocês na sequência para a gente continuar a apresentação. Obrigado, Gustavo. Boa tarde a todos. Indo agora para a minha parte da apresentação, começando pelo slide 4, para quem nos acompanha pela internet.
Gostaria de iniciar salientando os principais destaques do ponto de vista financeiro nesse trimestre. Nossos gastos financeiros, que consistem dos juros pagos líquidos dos rendimentos das aplicações financeiras, incluindo a variação cambial, reduziram em 58% nesse segundo trimestre de 2019, em comparação ao segundo trimestre do ano passado, passando de 713 milhões de reais para 300 milhões de reais nesse trimestre. Na comparação dos primeiros 6 meses deste ano contra o mesmo período do ano passado, a redução foi de 36%, passando de 1,05 bilhões de reais para 675 milhões, resultado da redução do endividamento da companhia. A geração de caixa livre, sobre a qual veremos à frente um slide mais detalhado, tornou-se positiva para os primeiros 6 meses deste ano, em função do bom resultado do segundo trimestre. Saliento que, se olharmos os números trimestrais de fluxo de caixa livre desde o ano de 2015, tivemos resultados superiores a R$ 1 milhão em qualquer período acumulado de 12 meses. Saliento também a emissão de 1,4 bilhões de reais em debêntures no mercado brasileiro, realizada neste trimestre, emissão da qual trataremos também em seguida, que demonstra o bom momento para emissões tanto no mercado brasileiro quanto no mercado internacional, especialmente para empresas que, como a Gerdau, mantiveram ratings sólidos junto às agências de avaliação de crédito. Em relação a dividendos, a Gerdau S.A. pagará R$ 119 milhões de reais, equivalente a 7 centavos por ação, no dia 28 de agosto, e a holding metalúrgica Gerdau pagará R$ 43 milhões de reais, equivalentes a 4 centavos por ação, no dia 29 de agosto. Passando agora para o slide 5, vamos falar sobre os resultados e desempenho no segundo trimestre deste ano. No consolidado, o EBITDA ajustado atingiu 1,6 bilhões no segundo trimestre deste ano. Olhando para o gráfico na parte superior do slide, se compararmos com o segundo trimestre de 2018, podemos verificar a redução do EBITDA ajustado, que passou de 1,8 bilhões para 1,6 bilhões em valores absolutos. Essa redução se deve principalmente à desconsolidação dos ativos que foram vendidos em 2018 e à redução das margens nas operações Brasil e Aços Especiais. A margem EBITDA, consolidada por outro lado, apresentou evolução positiva ano contra ano, em virtude da melhora das margens nas operações América do Norte e América do Sul. Na comparação sequencial, segundo trimestre de 2019 versus primeiro trimestre deste mesmo ano, tanto o EBITDA ajustado quanto a margem EBITDA consolidados apresentaram estabilidade, o que é positivo em um ambiente de negócios que reflete pressão de custos nas matérias-primas e recuperação lenta da demanda no Brasil. Passando agora para o próximo slide, slide 6, vamos falar um pouco sobre o endividamento e a liquidez da companhia. A dívida bruta em 30 de junho de 2019 era de 14,7 bilhões. A redução de 3,4 bilhões em relação a junho de 2018 se deve à amortização de dívidas neste período. A forte redução do nível do indicador dívida líquida por EBITDA de 2,7 vezes em 30 de junho de 2018 para 1,9 vezes em 30 de junho de 2019 foi consequência de uma combinação da utilização dos recursos gerados com planos de desinvestimento da companhia, conduzidos nos últimos anos e que alcançou valor econômico de cerca de 7 bilhões de reais, e da geração de fluxo de caixa livre dos últimos 12 meses, que gerou um resultado acumulado de 2,6 bilhões no período. Como já mencionado nos destaques, esse trimestre a companhia realizou a emissão de debêntures no mercado brasileiro no valor de 1,4 bilhões de reais, com o objetivo de reforço de caixa e alongamento do perfil de sua dívida. A emissão foi feita em 2 séries, a primeira de 600 milhões de reais, prazo de 4 anos e juros de 105,5% do CDI, e a segunda de 800 milhões de reais, com prazo de 7 anos e juros de 107,25% do CDI. A emissão demonstra a boa liquidez e acesso a recursos de longo prazo no mercado brasileiro pela companhia. Com isso, o cronograma de amortização da dívida fica bastante equilibrado e distribuído ao longo dos próximos anos, com um prazo médio de 7,1 anos. Gostaria também de mencionar o vencimento, em 9 de agosto próximo,
das debêntures conversíveis e ou permutáveis da holding metalúrgica Gerdau, emitidas em 2016 e que até esta data haviam sido convertidas ou permutadas em volume superior a 99% da emissão original. Com isso, a metalúrgica Gerdau realiza a liquidação da última dívida presente ainda no seu balanço de junho de 2019. Passando agora para o último slide da minha apresentação, o slide 7, destacamos aqui o fluxo de caixa livre de 361 milhões de reais no segundo trimestre de 2019, revertendo o valor negativo do primeiro trimestre e levando o saldo acumulado para 195 milhões de reais no ano de 2019 e 2,6 bilhões acumulados nos últimos 12 meses. A companhia continua com foco muito forte na geração de caixa, consistente com a sua política financeira. Importante observar que nos últimos 4 anos, ou seja, desde julho de 2015, a geração de caixa livre acumulada foi de 9,7 bilhões de reais, dos quais 1,2 bilhões foram pagos como dividendos, e parcela significativa utilizada para a redução da dívida líquida, que passou de um pico de 20,8 bilhões em setembro de 2015 para os atuais 12,5. Obrigado pela atenção. Passo agora a palavra para o Gustavo. Bom, vamos continuar já pulando imediatamente para o próximo slide, para a gente detalhar alguns pontos importantes das nossas operações de negócio e falarmos sobre as perspectivas que temos para os próximos meses. Bom, continuamos vendo perspectivas otimistas para o Brasil e os Estados Unidos, nossos dois principais mercados de atuação, embora no Brasil nossas expectativas venham encontrando dificuldades de se materializarem em crescimento efetivo de demanda por aço. Segundo os últimos números publicados pela World Steel Association para este ano, a demanda global por aço deve crescer moderadamente, com uma alta de 1,3% sobre 2018 para 1 bilhão e 735 milhões de toneladas, impulsionada pela recuperação de investimentos em países desenvolvidos e pela melhoria de desempenho das economias emergentes. Apesar de um cenário de tensões comerciais e de uma perspectiva de desaceleração no consumo de aço na China, que deve subir apenas 1% neste ano de 2019. As projeções da World Steel Association, que eu indiquei há pouco, elas têm se desdobrado de forma distinta em nossos principais mercados de atuação e gostaria de detalhar para vocês agora alguns números, iniciando pelo Brasil. Segundo os dados mais recentes do Instituto Aço Brasil, o consumo aparente de aço no país deverá subir 2,1% em 2019 para 21,7 milhões de toneladas, estimulado pela retomada dos investimentos na construção civil e infraestrutura, assim como nos projetos de óleo e gás durante o segundo semestre. A redução da projeção anterior, que era 4,6% de crescimento, para 2,1% que é atual, reflete a nova projeção do PIB brasileiro para 2019, que deve ter um crescimento ao redor de 0,8%. Com relação ao desempenho da Gerdau no Brasil, nesse segundo trimestre de 2019, gostaria de destacar que crescemos acima da média no mercado doméstico de aços planos, dando continuidade à nossa estratégia no segmento de chapas grossas. As nossas vendas de produtos planos, porém, tiveram suas margens pressionadas no segundo trimestre devido à subida dos custos de matérias-primas na usina de Ouro Branco, mais notadamente em carvão e minério de ferro. Embora a nossa produção própria de minério ajude a mitigar a forte escalada nos preços desse insumo. Cabe ressaltar ainda o impacto adicional de custos provocado pelos preparativos da parada programada de manutenção do Alto Forno 1, nosso maior equipamento de produção de gusa. Nós confirmamos que a manutenção se iniciou na primeira semana de julho e aproveitamos também para confirmar a previsão de 60 dias de parada, prevista para ser concluída agora, então, no final do mês de agosto. Destaco ainda que o impacto em relação aos custos dessa parada de manutenção deverão ter reflexos adicionais no terceiro trimestre deste ano, principalmente pela menor diminuição de custos fixos. Porém, a partir de setembro,
Teremos nossos 2 altos fornos de Ouro Branco operando em plena capacidade, focados em atender o mercado doméstico e aos maiores volumes de exportação previstos para o último trimestre desse ano. Com relação ao mercado doméstico de aços longos no Brasil, não observamos reação da demanda neste segundo trimestre de 2019. Embora estejamos observando a evolução de alguns indicadores importantes de crescimento de demanda futura, como o desestocagem do setor imobiliário residencial, a redução da vacância em imóveis comerciais em cidades como São Paulo, e outros que a gente acompanha mensalmente. Aqui, novamente, eu gostaria de citar o importante desempenho do segmento do varejo, ou seja, autoconstrução e moradias para faixas de menor renda. Nesse segundo semestre, houve uma evolução importante nesse segmento que deverá ser mantido ao longo dos 6 últimos meses do ano. Neste contexto, destaco a estratégia de fortalecimento da Comercial Gerdau, que conta com 76 unidades, e o lançamento da nova plataforma online de vendas ao varejo da empresa Juntos Somos Mais, da qual somos sócios. Ambas as iniciativas ajudam a fortalecer a presença da Gerdau no mercado de varejo da construção. Com relação às margens de aços longos no mercado doméstico, houve uma manutenção dos patamares praticados no primeiro trimestre de 2019. O aumento da competição nesse mercado, agravado por um cenário de demanda sem crescimento, foi compensado por uma importante redução dos custos de matérias-primas, especialmente sucata e gusa. Os volumes de exportação de semi-acabados no segundo trimestre foram menores, dada a decisão de sermos mais seletivos nos negócios fechados em função dos baixos preços praticados no mercado internacional e também fruto da formação de estoque para a parada de Ouro Branco. Como tenho afirmado recorrentemente em minhas apresentações, o crescimento da demanda de aço no Brasil depende fundamentalmente do equacionamento de problemas estruturais do país, como a grave crise fiscal. Seguimos acompanhando o andamento da reforma previdenciária no Congresso e atentos ao progresso de outras reformas estruturais propostas pelo governo, como a reforma tributária, bem como as medidas de estímulo à economia. Vemos com bons olhos potenciais projetos de privatização e parcerias público-privadas, assim como iniciativas que aumentarão a competitividade da indústria brasileira, como o novo mercado do gás natural, lançado pelo governo no último 23 de julho. Bom, em relação à nossa operação na América do Norte, a gente acredita que a economia dos Estados Unidos seguirá crescendo. A nova previsão do FMI é de que o PIB norte-americano cresça 2,6%, ante cálculo anterior de 2,3%. O fim da temporada de chuvas no país deve levar a um aumento mais consistente dos volumes vendidos nos próximos trimestres, influenciados por bons níveis de demanda dos setores de construção não residencial e também de infraestrutura. Embora os spreads metálicos e o consumo aparente de aço tenham se mantido em patamares historicamente elevados, as margens no segundo trimestre de 2019 foram inferiores às do trimestre anterior, devido à redução de volumes produzidos em nossas usinas, provocada por uma forte redução de estoques em toda a cadeia de aço nos Estados Unidos. Olhando agora para a operação de aços especiais no Brasil, nós seguimos apostando em uma continuidade da recuperação da indústria automotiva no segundo semestre, nosso principal mercado de atuação. Vale ressaltar que as montadoras brasileiras exportaram 42% a menos entre janeiro e junho, em razão da crise econômica na Argentina, de acordo com os dados da ANFAVEA. Por outro lado, a produção e as vendas para o mercado local subiram, respectivamente, 3% e 12% no período. Sinais que nos deixam otimistas com o setor no curto prazo. Além disso, acreditamos que o mercado nacional de energia eólica tem bastante potencial para crescer. Sobre o mercado norte-americano de aços especiais, houve uma importante redução de estoques na cadeia no segundo trimestre
e uma deterioração na demanda, na distribuição e no mercado de óleo e gás, o que não nos permitiu uma recuperação mais rápida de margens em função do impacto dos menores volumes nos nossos custos de produção. Em relação aos demais países da América do Sul, as estimativas de avanço do PIB para Peru e Colômbia seguem acima de 3% para 2019, indicando uma boa perspectiva econômica. Na Argentina, por sua vez, embora a demanda do setor de construção civil esteja estável, as eleições presidenciais marcadas para outubro podem trazer mais incertezas para a economia local. Bom, vamos pular agora para o próximo slide para a gente falar sobre investimentos. Ao longo do segundo trimestre de 2019, a Gerdau investiu 424 milhões de reais em ativo imobilizado, o denominado CAPEX, sendo 196 milhões de reais em manutenção geral, 96 milhões de reais em manutenção na usina de Ouro Branco e 132 milhões de reais em expansão e atualização tecnológica. Considerando os 6 primeiros meses do ano, foram destinados 729 milhões de reais para as operações da Gerdau globalmente, principalmente dedicados à manutenção das unidades. Estamos mantendo nosso programa de investimentos para o período de 3 anos, entre 2019 e 2021, estimado em 7 bilhões e 100 milhões de reais, porém decidimos redistribuir esse valor, reduzindo os desembolsos para esse ano de 2019, devido a uma reação mais lenta do mercado brasileiro. Em 2019, investiremos 1 bilhão e 800 milhões de reais, valor que subirá para 2 bilhões e 600 bilhões em 2020 e também em 2021. Porém, é bom lembrar que, como falamos nas apresentações anteriores, nós continuaremos a ser seletivos com as aprovações dos nossos investimentos, acompanhando a evolução dos mercados em que atuamos. Para concluir, e já me movendo então para o próximo slide, eu gostaria de reforçar que a Gerdau continua avançando a passos largos em sua transformação e está preparada para atender as demandas de seus clientes em um mercado que certamente crescerá em volumes, mas ainda mais em exigências de qualidade e serviço. Dentro das nossas iniciativas de digitalização, que visam, sobretudo, criar mais valor aos nossos clientes, decidimos agregar, em nosso posto avançado no Vale do Silício, um fundo de venture capital próprio, focado principalmente em soluções para a construção civil e indústria automobilística. Recentemente, recebemos a notícia de que ficamos entre os 5 primeiros colocados do ranking Valor e Inovação, publicado pelo jornal Valor Econômico, em parceria com a Strategy, um braço de consultoria estratégica da PwC, no setor de siderurgia e mineração. Mais do que nos destacarmos como a grande empresa inovadora da indústria brasileira do aço, ficamos honrados em poder contribuir com o desenvolvimento dos nossos clientes e da nossa cadeia de valor. Além disso, como comentei aqui anteriormente, formalizamos nossa parceria com a Universidade de Manchester e nos tornamos a primeira produtora de aço a estar presente nesse pujante ecossistema de inovação em aplicações avançadas em aço e outros materiais, como o grafeno. E para finalizar, gostaria de reforçar que seguimos com nossas discussões estratégicas com o Conselho de Administração sobre o futuro de longo prazo da companhia. Reflexão extremamente importante após a conclusão de uma importante etapa da nossa história, que foi a recente reorganização do portfólio de ativos da Gerdau. Termino então aqui a minha parte da apresentação e passo agora para a sessão de perguntas e respostas, onde eu e o Scardoelli teremos o prazer de responder as perguntas e questões que vocês têm. Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem *1. Para retirar a pergunta da lista, digitem *2. Ao fazer uma pergunta, por favor, retire o telefone do gancho ou evite deixar o telefone em viva voz para melhor qualidade da audioconferência. Nossa primeira pergunta vem de Daniel Sasson, Itaú BBA. Senhor Daniel, pode prosseguir.
Obrigado, Gustavo, Scardoelli, pela apresentação, pela oportunidade. A minha primeira pergunta vem em relação à sua dívida líquida. Se vocês pudessem me ajudar a reconciliar os 300 milhões de reais que vocês geraram de caixa com aumento de 70 milhões na dívida líquida, seria bacana, né? Porque acho que mesmo considerando o pagamento de dividendos de 120 milhões, o câmbio de final do período mais baixo no segundo TRI versus o primeiro deveria até ter ajudado na redução da dívida líquida em termos absolutos, né? Então, se vocês puderem ajudar a gente, agradeceria. E a minha segunda pergunta, em relação aos drivers das suas margens em Brasil e Estados Unidos, nas duas operações a gente tem visto alguns drivers andando em direções contrárias, né? No Brasil, o que a gente pode esperar de margem? Se por um lado a gente vai ter esse aumento nos custos com a parada do alto forno, como vocês comentaram, mas por outro lado, talvez uma melhora gradual de volumes, de repente tentativas de aumento de preço podendo passar, mas aí também custo maior por compra de material de terceiros, um minério de ferro mais alto do segundo trimestre transitando pelo resultado do terceiro. E no caso dos Estados Unidos, se vocês puderem comentar um pouquinho como está o metal spread nesse começo de trimestre, o que a gente pode esperar em termos de margem, tendo em vista esse efeito contábil e temporário da sucata mais cara passando pelo resultado do segundo trimestre. Vocês acham que isso pode ser revertido no terceiro? Ou de repente ainda os resultados podem continuar um pouco pressionados com essa queda no preço no mercado americano? Essas seriam minhas perguntas. Obrigado. Ótimo, Daniel. O Scardoelli vai te responder a primeira parte aqui com relação à dívida, tá? Na sequência a gente fala aí sobre margens no Brasil e nos Estados Unidos. Boa tarde, Daniel. O aspecto da reconciliação, né, do nosso free cash flow de 361 milhões de reais em relação à variação da dívida líquida, tá? E tem alguns componentes aí. Isso aí, de certa forma, trimestre a trimestre, sempre tem algum item não recorrente, tá? E por isso que eu volto, antes de fazer essa reconciliação, só salientar que quando se olha um horizonte de um ano, os 4 trimestres acumulados, a gente sempre vai ter um efeito aí muito claro e muito grande, né, dessa variação de fluxo de caixa, que tem sido sempre positiva, na redução da dívida líquida, tá? Nesse segundo trimestre, especialmente, tá, o que acontece é o seguinte: além do aspecto aí de dividendos, que realmente tem que ser descontado, né, para chegar desse nosso fluxo de caixa livre, nós também temos o aspecto, que esse sim é um aspecto recorrente, que é, por exemplo, o EBITDA das JVs. Tá? O EBITDA das JVs, ele está no nosso EBITDA, então ele entra no cálculo de fluxo de caixa, só que esse caixa, que ele é um caixa gerado pela nossa operação, ele fica com a JV. Então ele só está na caixa no nosso balanço mesmo, quando a gente recebe dividendos, por exemplo, das JVs. Se você olhar os nossos números, vai ver que esse trimestre tem 81 milhões de reais, tá, que é o EBITDA das JVs. Então esse é um outro número para considerar. O terceiro número, isso é algo bem específico desse trimestre também, foi que a gente fez uma capitalização, ou um adiantamento para a futura capitalização da nossa JV no México, tá? Foram 95 milhões de reais, tá? Então esse é um terceiro item, tá, para ser deduzido desse fluxo de caixa livre. Isso é algo realmente não recorrente, foi feito agora, né? A gente decidiu fazer uma capitalização adicional, tá, e não é recorrente. E por último, sobram aí algo como mais ou menos uns 50 milhões de reais, que daí isso aí é a variação em outras contas, nesse caso passivas, tá? Outras obrigações, outros passivos, tá? Que exigem desembolso de caixa e que não afeta a dívida, tá? Afeta outras contas de balanço. Há um caso típico, por exemplo, a gente teve alguns efeitos, por exemplo, de algum imposto de renda em termos de ganho de capital, por exemplo, em vendas de nossas operações, tá? Que isso não entra na conta de imposto de renda normal, porque isso é um item não recorrente. Mas isso estava contabilizado como um passivo a ser pago, a gente pagou. Tá? Então, esse é um exemplo de alguma outra conta. Então, em resumo, são esses itens. São itens, tá, que têm efeito caixa, tá, que a gente tem que ajustar o fluxo de caixa livre. De novo, volto a salientar que no horizonte de um ano, tá, esses itens não recorrentes são menos significativos. A gente sempre tem uma geração de caixa livre forte que a gente usa para pagar dívida ou aumentar a posição de caixa. Maravilha, Scardoelli, obrigado, super claro. Bom, Daniel, assim, deixa eu começar te dando uma geral assim, com relação aos Estados Unidos, tá? A gente segue com spreads metálicos em patamares históricos bastante elevados e com pequenas variações marginais ao longo dos últimos 6 meses, porém sem impactar nossas margens, tá? A gente acredita que esses spreads irão se comportar de uma forma semelhante à época do primeiro semestre até o final do ano.
E daí o ponto crucial dessa discussão na nossa operação nos Estados Unidos é a questão do volume, tá? No segundo trimestre, a gente foi bastante impactado nas nossas entregas devido a um inesperado período de fortíssimas chuvas e principalmente devido a uma forte redução de estoques em toda a cadeia de aço nos Estados Unidos. Mas como a economia americana ela continua pujante e as demandas por aços longos e planos se mantêm em patamares elevados, a gente acredita numa estabilidade dos resultados da nossa operação nos Estados Unidos no decorrer dos próximos meses, tá? Com relação ao Brasil, tá, eu vou te responder dizendo que mesmo assim num cenário de baixa demanda e prêmios de importação próximos de zero, a gente está, assim, nesse momento, bem ancorado no Brasil em termos de spreads e margens, especialmente em aços longos. Aí também, assim como nos Estados Unidos, né, isso traz a discussão de volta para volumes, né, onde, na nossa opinião, reside a principal alavanca para ampliação dos nossos resultados da Operação Brasil ao longo dos próximos anos. Passando rapidamente aí pela pergunta que tu fez sobre a questão dos volumes e dos setores, tá? É interessante notar esses comportamentos bastante distintos dos principais mercados consumidores de aços nas nossas operações do Brasil. Eu pego o primeiro, assim, que é o varejo, né, representado principalmente pela autoconstrução. Embora ele seja um mercado de volumes menores, o varejo ele segue crescendo trimestre a trimestre de uma forma bastante expressiva. A gente está muito bem posicionado e crescendo, eu diria assim, continuamente nesse segmento, através da atuação das nossas 76 filiais da Comercial Gerdau, mas também da nova empresa que a gente criou, denominada Juntos Somos Mais, que a gente já explicou aí em outras oportunidades, tá? Com relação às construções, edifícios comerciais e residenciais, a gente notou uma pequena evolução nos volumes vendidos para esse segmento agora nos últimos meses, o que deixou a gente animado com o que pode vir pela frente ainda em 2019. Esse aumento que a gente observou nas nossas vendas, ele está muito alinhado, eu acho, com aqueles indicadores que a gente acompanha aí mensalmente, como novos lançamentos, novos licenciamentos, vacância de escritórios residenciais ou comerciais e por aí vai. A questão, assim, obras de infraestrutura, é onde a gente entende que reside a maior dificuldade nesse momento de recuperar a demanda, mas também as maiores oportunidades, né? A gente conhece muito bem as lacunas de infraestrutura existentes no Brasil, né, nas estradas, viadutos, rodovias, aeroportos, aí todos nós estamos aí no dia a dia percebendo essa lacuna, tá? Mas a gente entende, assim, que mesmo com a aprovação das reformas, das medidas de estímulo à economia, é um setor que tem uma dinâmica muito própria, assim, em termos de timing, tá? Tem licitação, assinatura de contrato, confecção de projetos, etc. Então a gente espera que essa demanda no segmento de infraestrutura, ela se traduza aí numa efetiva venda de aços a partir do ano de 2020, tá? E só para concluir aí a última parte da sua pergunta sobre Ouro Branco, tá? A gente iniciou então agora em julho a parada do alto forno número 1, a previsão de 60 dias. O valor estimado para essa parada é de 440 milhões de reais. Ele tem o principal objetivo melhorar a produtividade do equipamento e deixá-lo preparado para atender esse crescimento de demanda, não só de mercado doméstico, mas também de exportação, que a gente acha que vai evoluir no último trimestre desse ano, tá? Então a gente deixou de produzir entre julho e agosto cerca de 400 mil toneladas de aço lá em Ouro Branco, nessa parada do alto forno 1, tá? Obviamente essas 400 mil toneladas eles trazem um impacto nos custos por diluição de custos fixos. Mas embora haja esse impacto, né, eu queria te dizer que a gente vem adotando medidas paliativas e outras linhas de custos ao longo dos últimos meses, né, incluindo aí sucata e gusa, via rota de carvão vegetal, para a gente mitigar o máximo possível os efeitos na margem EBITDA da operação do Brasil como um todo nesse terceiro trimestre, tá? Perfeito, Gustavo. Obrigado. Nossa próxima pergunta vem de Gustavo Alevato, do Banco Santander. Senhor Gustavo, pode prosseguir. Boa tarde a todos. Eu tenho duas perguntas. Tentando olhar a primeira operação na América do Norte, a gente viu uma compressão de margem em relação ao primeiro trimestre devido à queda do metal spread realizado. Queria entender, na visão de vocês, o que seria uma margem normalizada? Seria algo entre o que foi do primeiro tri e o segundo?
ou eventualmente o segundo TRI é o que a gente deve esperar olhando para frente? E minha segunda pergunta está relacionada à operação do Brasil. O Gustavo, na pergunta anterior, deu mais uma visão qualitativa. Internamente, vocês já trabalham com algum guidance quantitativo de quanto que a gente pode ver uma recuperação de demanda de aço longo para 2020, ou ainda é muito cedo? E se me permitir só uma terceira pergunta mais rápida, da questão de capital de giro, quanto que a gente pode esperar de reversão ao longo do segundo semestre, mais forte, provavelmente no quarto trimestre? Seria uma leitura correta? Obrigado. Bom, Gustavo, assim, Estados Unidos, tá? O que a gente, na nossa operação, assim, não houve grande variação de spread metálico ao longo dos últimos meses, tá? Então, movimentos, assim, de sucata e até de preço, assim, eles, de certa forma, se anularam, de tal forma que a gente percebeu uma manutenção desses spreads, tá? Como eu comentei, a grande questão na nossa operação, nesse último trimestre, foi a questão de volumes, tá? E esse tema de volumes, como eu comentei, a gente acredita que vai haver uma recuperação agora nos próximos 6 meses, muito em função dos estoques na cadeia de aço dos Estados Unidos terem atingido valores bem baixos, tá? É difícil a gente falar numa margem normalizada num cenário assim de guerra comercial, de volatilidade, tá? De seção 232. Eu talvez poderia dizer uma margem, uma expectativa de margem em se mantendo todas essas variáveis que a gente conhece, tá? Então, a nossa expectativa é que esses 2 dígitos de margem EBITDA, num cenário de baixa variação de spread ao longo dos próximos meses, ele seja possível de ser atingido, tá? Com relação ao Brasil, a nossa expectativa de crescimento total para o segmento de longos para esse ano de 2019 é algo entre 0% e 2%, tá? Então, não é um crescimento de tal forma como a gente esperava, tá? E a gente acredita que é muito cedo ainda para a gente fazer qualquer projeção para o ano 2020, muito embora aqueles elementos estruturantes nos quais uma efetiva demanda de aço esteja ancorada, eles estão acontecendo nesse momento, né? Reforma da Previdência, as discussões de reforma tributária, as ações de estímulos à economia. Então, diria assim que a gente está otimista com o ano de 2020, embora seja muito cedo para a gente fazer uma estimativa em termos de números, tá? Eu vou passar para o Scardoelli para a gente falar um pouco sobre capital de giro. Boa tarde, Gustavo. E antes de entrar no capital de giro, só para dar talvez um outro ponto aí para o teu raciocínio em relação a 2020, também sem dar nenhum tipo de guidance, mas a gente sempre volta para esse aspecto de múltiplo de PIB, né? Então, ou seja, a gente sabe que o Brasil é um país que tem muito potencial de crescimento, como o Gustavo acabou de mencionar, né? Então, se o Brasil voltar a crescer em patamares mais elevados, obviamente que tem um multiplicador no consumo de aço interessante, né? Então, se olhar historicamente, esse momento que o Brasil cresceu 2%, 3%, 4%, esse multiplicador era realmente bastante elevado. Então, acho que é com essa perspectiva que ajuda, talvez, a modelar um potencial crescimento de consumo de aço, por exemplo, no ano que vem. Óbvio que vai depender das suas premissas aí em relação também a PIB, né? Então, acho que eu deixo por aí, né? Em relação ao capital de giro, tá? A gente realmente teve eu diria, nos 2 trimestres, né, tanto no primeiro quanto no segundo trimestre, a gente teve realmente um efeito de aumento de capital de giro e aumento no nosso ciclo financeiro em número de dias, tá? Muito, na sua maior parte, em função da formação de estoques para a parada programada aí do Alto Forno de Ouro Branco, né? Então, realmente a gente construiu estoque em torno de 350 mil toneladas, né? Então isso aí realmente impactou o capital de giro. Quando a gente olha em termos de ciclo, né, isso aí também, como a gente também vendeu menos, a gente teve impacto também em exportações que foram mais reduzidas, isso aí também afeta o ciclo. Então, a nossa visão é que para o segundo semestre, especialmente para o final do ano, a tendência é de reversão para números de dias em termos de ciclo mais próximos do nosso histórico aí dos últimos trimestres, tá? Que é realmente mais baixo do que os números desses últimos 2, tá? Tá claro. Obrigado. A nossa próxima pergunta vem de Thiago Ojea, da Goldman Sachs. Senhor Thiago, pode prosseguir. Obrigado pela oportunidade, boa tarde a todos.
Eu queria primeiro perguntar em relação aí ao business nos Estados Unidos, voltando um pouquinho aí. A gente teve, né, a venda dos ativos para Commercial Metals, um novo executivo apontado para tomar conta dos negócios. Werneck, se você puder discutir um pouquinho com a gente, dar um pouco mais de clareza nas atividades que estão sendo realizadas lá, em relação ao corte de custos, SG&A, se você consegue quantificar uma melhora estrutural do business, independente da condição do negócio macro. E a minha segunda pergunta, aí talvez para o Scardoelli, Scardoelli, dado, né, a geração de caixa desse TRI, você está falando agora até de uma reversão aí do working capital para os próximos TRIs, a gente deveria ter uma geração de caixa maior no segundo semestre. Tinha no passado um início de uma discussão sobre o nível de alavancagem ideal dentro da companhia, até talvez uma adoção de uma política formal sobre dívida máxima. Como está isso? Como você sente o nível de alavancagem hoje da companhia e essa geração de caixa futura? Você acha que isso pode ser revertido em maiores dividendos ou ainda precisa reduzir mais o nível de alavancagem? Obrigado. Thiago, com relação à nossa operação nos Estados Unidos, eu queria dizer que a gente está extremamente satisfeito com a evolução que essa operação teve aí nos últimos 12 meses, tá? A nossa decisão de se desfazer dos nossos ativos de vergalhão tem se mostrado extremamente acertada, né? As próprias margens refletem isso. Assim como o trabalho de management que a gente tem feito lá, tá? Ele tem trazido resultados importantes para nós, tá? A gente sabe que em qualquer business de aço hoje no mundo, né, custos é um drive importante, tá? Então a gente tem tido um foco muito grande na operação dos Estados Unidos de redução de despesas gerais, administrativas, de vendas também. Então o SG&A foi um ponto que, através da implantação das metodologias aí de OBZ, a gente conseguiu ter uma evolução super consistente. Não é à toa que a gente atingiu o menor patamar de SG&A histórico na companhia nesse segundo trimestre, de 354 milhões. A gente também tem avançado bastante assim nos nossos custos de produção, tá? Então a gente abriu uma nova perspectiva lá para a nossa operação, a gente está satisfeito e a gente acha que ainda tem espaço para a gente continuar evoluindo, tá? Vou passar para o Scardoelli aqui, ele te responde a outra parte, tá, Thiago? Boa tarde, Thiago. Em relação ao aspecto aí de nível de alavancagem, né, e vis-à-vis do nosso free cash flow, em primeiro lugar, realmente a nossa expectativa é de reverter essa tendência de capital de giro que a gente teve, que foi muito em função aí realmente dos estoques aí que a gente construiu, como eu mencionei, para a parada do Alto Forno de Ouro Branco. Então, a tendência é que a gente consiga reverter isso e que a gente consiga, assim como a gente fez nos últimos anos, ter uma geração de caixa livre positiva importante aí ao final do ano, tá? Em termos de política financeira, a gente divulgou no início do ano uma política financeira aprovada pelo nosso conselho de ter no médio e longo prazo uma dívida líquida por EBITDA entre 1 e 1,5 vezes, uma dívida bruta na máxima de 12 bilhões de reais e um prazo médio acima de 6 anos. Então, nós estamos bem no prazo médio e estamos trabalhando nos outros dois indicadores. Então, a tendência é que sim, que a gente utiliza essa geração de caixa em livre para atingir esses indicadores de alavancagem mais baixos, tá? A nossa política de dividendos, ela se mantém, 30% do lucro líquido. Obviamente que a gente sabe que ao pagar dívida, né, reduzir endividamento, reduz despesa financeira, com isso o lucro líquido aumenta e em termos absolutos os nossos dividendos também aumentam, tá? Então, acho que a nossa política está mantida, mas obviamente que ao trabalhar em melhores resultados, os nossos dividendos naturalmente devem crescer. Tá, João, obrigado. A nossa próxima pergunta vem de Thiago Lofiego, Bradesco BBI. Senhor Thiago, pode prosseguir. Boa tarde, obrigado. Eu tenho duas perguntas. A primeira, olhando para o segmento de planos de vocês tiveram um crescimento expressivo aí ano contra ano de volumes. Quanto disso é efeito base, quanto disso é alguma mudança de estratégia? E vocês mencionaram no release chapas grossas, se vocês puderem passar um pouco mais de detalhe do que vocês estão vendo para esse mercado, perspectiva, seria interessante. E a segunda pergunta em relação a Estados Unidos, desculpa se vocês já comentaram, mas só para entender, a gente está vendo o preço de sucata subindo agora nos Estados Unidos, né, pelo menos perspectiva agora em agosto de que suba.
vocês veem espaço para aumentar preço de aço também e pelo menos manter um nível de metal spread? Ô, Thiago, a gente, a tua ligação falhou um pouco aqui, a gente estava aqui, entre nós, aqui, montando a tua pergunta toda aqui, para a gente não deixar nada passar, tá? Então, se a gente entendeu bem aqui, essa questão da tua primeira pergunta, que foi do crescimento nosso de volumes em planos, tá? Especialmente em ouro branco, ele cresceu nos dois principais produtos nossos, tá? O bobina quente, o laminador já vinha trabalhando cheio, né? A gente, através de algumas ações adicionais, de aumento de produtividade, a gente conseguiu colocar um pouco de volume adicional, tá? Então, um laminador que trabalha a pleno na sua capacidade, atendendo principalmente o mercado doméstico, é o que nos leva, parado no momento adequado, a aprovar um crescimento de produção para esse laminador, assim que o mercado crescer mais um pouco, né? A gente provavelmente vai submeter ao Conselho de Administração esse investimento, tá? Mas o principal crescimento nosso foi em relação ao segmento de chapas grossas, né? Além de a gente observar um leve crescimento nesse mercado, né, nos seus diversos campos aí, de divisão de atuação, ele está alinhado com a nossa estratégia de ir crescendo a produção, de ir ocupando um espaço no mercado. Tá? Então, eu diria assim que o que aconteceu agora no segundo trimestre está totalmente alinhado à nossa estratégia que a gente discutiu desde lá de trás, quando a gente aprovou o investimento. Tá? Bom, com relação aos Estados Unidos, né, Thiago, Thiago, tu sabe bem assim, como o tema aí de preço, política comercial, delicado em nossos comentários, né? Mas eu acho que eu te respondo um pouco ali, relembrando o comentário que eu fiz há pouco, da nossa projeção de manutenção de spreads ao longo dos próximos 6 meses, tá? Esse aumento de sucata, ele de fato, ele está anunciado, na prática ele ainda não se traduziu num aumento efetivo da sucata que a gente compra, tá? Ele vai, esse possível aumento, né, se é que ele vai se concretizar, ele vai transitar ao longo dos nossos estoques de sucata nas diversas usinas nos próximos meses. Então tudo leva a crer, assim, pelas informações que a gente tem e pela forma como a gente vai operar nos próximos meses, que esse spread atual ele será mantido até o final do ano, tá? Perfeito, obrigado, Werneck. A nossa próxima pergunta vem de Caio Ribeiro, da Credit Suisse. Senhor Caio, pode prosseguir. Boa tarde a todos e obrigado pela oportunidade. A minha primeira pergunta em relação a aços especiais, onde a gente ainda vê uma margem desse segmento abaixo dos níveis que vocês têm entregado no passado, e parece que, enfim, em parte isso se deve em função dos Estados Unidos, que continua mais fraco, e vocês comentaram também que tem muito a ver com uma demanda fraca do segmento de óleo e gás, uma desestocagem mas que já tem sido o cenário há alguns trimestres já. Eu só queria ver se vocês poderiam passar um pouco mais de cor, se vocês enxergam algo que possa ser um trigger para gerar uma melhora nos próximos trimestres dessa demanda nos Estados Unidos para aços especiais e que poderia ajudar a melhorar a margem desse segmento, ou se tem alguma coisa no lado de custos também que vocês enxergam que poderia ajudar a uma expansão de margem nesse segmento. E, em segundo lugar, sobre o CAPEX que vocês postergaram desse ano para os próximos 2 anos, só queria confirmar se isso de alguma forma muda o cronograma dos projetos de expansão que vocês têm aprovado ou não. Obrigado. Caio, deixa eu te falar um pouco sobre aços especiais, tá? Então a gente basicamente tem 2 operações, assim, com dinâmicas um pouco distintas nesse momento, né? Brasil e Estados Unidos, tá? Eu comentava, assim, há uns 2 trimestres atrás, naquele momento, uma subida fortíssima de custos que a gente teve ao longo de 2018, tá? Especialmente eletrodos, sucata, refratário, e pela dinâmica do mercado, um delay assim na produção desse aumento de custos em margens, pela forma como a gente negocia com nossos clientes esses contratos, tá? De fato, o que aconteceu aí nos últimos meses, a gente conseguiu recuperar o spread, recuperar essas margens, né, a partir do momento que a gente veio negociando ou renegociando os contratos com nossos clientes. E o principal problema que nós temos hoje no Brasil se chama volume, né?
Me lembro, assim, em maio do ano passado, ou março do ano passado, quando a gente decidiu, por exemplo, religar a nossa cearia de Mogi para atender um mercado que naquele momento crescia, não só no Brasil quanto nos Estados Unidos. Aí, 2 meses depois, em maio, né, houve a greve dos caminhoneiros no Brasil, houve o início da crise fiscal na Argentina, né, então foi uma redução importante de volumes naquela época, e essa redução ela se mantém no momento, né. 6 meses depois da gente ligar a nossa cearia de Mogi, a gente teve que implantar medidas de redução de produção. Nesse momento, essa usina continua em layoff. A gente resolveu estender o layoff dessa usina de Mogi até o mês de novembro, tá? Na expectativa de que possa haver uma retomada de volume. Então, no Brasil, assim, a gente enxerga que essa retomada ela vai ser lenta à medida que o mercado automobilístico nacional ele for crescendo o número de unidades produzidas e vendidas, tá? É porque a gente não acredita numa recuperação assim rápida da economia argentina e de uma retomada de exportações no curto prazo para lá, tá? A situação nossa nos Estados Unidos, tá? Também de margens houve uma recuperação, mas o que nos afetou fortemente agora nesses primeiros 6 meses do ano foi também a questão dos volumes, tá? A gente tem 2 segmentos assim que são importantes para nós, que não tiveram recuperação: o segmento da distribuição de forma geral e também o segmento de óleo e gás, tá? E como um ponto de complexidade adicional, foi o que eu comentei anteriormente, de uma fortíssima redução da cadeia, tá? Então, eu creio que nos Estados Unidos existem perspectivas melhores de recuperação de volumes agora no segundo semestre, visto que os estoques chegaram a um nível tal que, inevitavelmente, a gente acredita, os nossos clientes vão ter que recompor um pouco de estoque de volume, tá? Então, essa situação de aços especiais no momento, tá? Com relação à CAPEX, essa nossa decisão de reduzir os desembolsos nesse ano de 2019 para 1 bilhão e 800 milhões, basicamente relacionado a investimentos de expansão de capacidade e decisões tomadas especialmente nos investimentos do Brasil. E aí eu gostaria de mencionar talvez o mais importante deles, que é o investimento na ampliação da produção de bobinas a quente na usina de Ouro Branco. A gente segue acreditando que nós temos boas teses de negócio, tá? Nossos investimentos propostos aí para os próximos anos. A questão que a gente tem no momento é identificar o timing correto para a gente submeter a aprovação desses investimentos ao Conselho, tá? Acredito que a hora que a gente identificar uma retomada de demanda um pouco mais consistente, a gente vai estar preparado aí rapidamente para colocar essas novas produções no momento correto. Perfeito, está claro. Obrigado. Nossa próxima pergunta vem de Humberto Meirelles, da Finlândia Capital. Senhor Humberto, pode prosseguir. Boa tarde a todos, obrigado pela pergunta. Desculpa se a pergunta já foi feita, acabei entrando com um pouco depois. Minha pergunta é sobre a exclusão do ICMS na base PIS/COFINS. A gente viu algumas empresas recentemente ganhando, né, esse pleito frente ao governo. E aí queria ver se vocês poderiam dar um update para a gente, se a Gerdau teria isso, e como está a evolução desse processo, né, da exclusão do ICMS da base de PIS/COFINS, e também qual o eventual tamanho desse negócio olhando para trás. Obrigado. Obrigado, Humberto. Vou passar aqui a palavra para o Scardoelli, ele te detalha um pouco mais essa questão aí do nosso ICMS na base do PIS/COFINS, tá? Nesse aspecto, tá, nós ainda estamos de certa forma, em modo de espera, tá? A gente já teve alguns ganhos, tá, em algumas causas, em algumas instâncias, tá? Mas estamos aguardando a grande definição aí em relação à famosa aí, modulação, né, ou definição de prazo aí, que o Supremo não se manifestou, tá? Então, acho que é algo aí que tem boas perspectivas, mas a gente ainda não tem novidades, tá, específicas e nenhum aspecto aí de recebimento de caixa nesse sentido, tá? Nossa próxima pergunta, em inglês, vem de Carlos Alba, Morgan Stanley. Senhor Carlos, pode prosseguir. Yes, hello, good afternoon. Could you comment on your iron ore business? How much
do you expect to produce this year, maybe in the next year, and how much tons are you planning on selling to third parties, given the stronger outlook for iron ore and the fact that we're already starting to see a recovery in Vale's iron ore production, which I think you were a little bit concerned about. And then on SG&A going forward, do you continue to see more opportunities to reduce expenses, given the remarkable work that the company has already achieved? And to what levels, or at what levels do you think that those could be normalized? Thank you very much. Obrigado, Carlos. O Carlos nos perguntou, então, inicialmente sobre a questão da nossa operação de minério de ferro em Minas Gerais. Tá? Basicamente, a nossa operação ela está vocacionada a atender as demandas internas da nossa usina de Ouro Branco. Tá? Obviamente, assim, para buscar o melhor mix possível nos dois altos fornos, a fim de atingir a melhor produtividade possível. A gente, eventualmente, compra e vende parte da nossa produção. Então, nós temos uma produção anual aí de cerca de 7 milhões de toneladas de minério, tá? E desses 7 milhões, a gente geralmente vende 2 milhões e compra 2 milhões, tá? Com o único objetivo de otimizar, ou maximizar, ou melhorar o mix de minério para a produção dos nossos altos fornos, tá? Então, sempre a gente fala de licenciamento, de novas cavas, de novas minas, né? Sempre nós estamos dizendo o consumo próprio de minério, tá? Não tem nenhuma iniciativa de produzir mais minério do que é necessário e se tornar um player de compra e venda de minérios aí no Brasil ou no exterior, tá? A segunda pergunta do Carlos foi com relação a SG&A, se a gente já chegou a um ponto adequado, a um ponto ótimo, se existem formas adicionais da gente continuar promovendo grandes reduções de SG&A, tá? Eu diria assim que a gente foi muito bem sucedido na adoção das metodologias de orçamento base zero nos 2 últimos anos. A gente saiu de percentuais aí de SG&A sobre receita acima de 6,5% a 7% para um patamar atual ao redor de 3,5%, tá? A gente tem uma crença interna que continuamente a gente precisa redesenhar os orçamentos da empresa no conceito de folha em branco, porque sempre há oportunidades da gente melhorar o nosso desempenho, da gente reduzir custos. Eu acho que as grandes oportunidades já foram capturadas, então esse patamar de 3 ou 3,5% como percentual da receita é um patamar que, eu diria assim, dentro das expressões que se usa aqui, um patamar normalizado para SG&A sobre receita dentro da empresa, tá? Nossa próxima pergunta vem de Timna Tanners, Bank of America Merrill Lynch. Senhora Tina, pode prosseguir. Best market outlook. Two things. One, in the short term, again, the scrap price increase of $20 per ton usually would imply a margin benefit. So I was just wondering if that's consistent, or if there's anything to offset that, and if that explains your caution on the outlook. And also, as far as SBQ and some of the other products, you're hinting at a stronger outlook, but do you mean year over year, or do you mean half over half? Because typically volumes slow down in the second half of the year. So I just wanted to clarify that. And then my longer term question is regarding beams. Some of the other beam producers in the U.S. are starting to talk about some significant market share benefit into 2020 because of the recent fabricated beam tariff decisions, and just wondered if you could comment on the opportunity there. Thank you. Bom, a Tina nos fez aí três perguntas, tá? A primeira com relação ao tema da redução do preço de sucata, tá? Alinhada com a pergunta que foi feita há pouco tempo, né? Então a gente, todos têm visto nas publicações aí internacionais, americanas relacionadas a scrap, tá?
um aumento de cerca de 20 a 30 dólares previsto agora para o mês de agosto. Tá? De fato, esse aumento ainda ele não se concretizou nas compras que têm sido feitas. Né? A gente não acredita que esse aumento virá numa velocidade tão rápida. Tá? Então, a gente está trabalhando ainda com uma hipótese desse aumento ele não acontecer em curto período de tempo. Tá? Ao mesmo tempo que esse aumento, aí, se ele for acontecendo, ele vai transitar dentro dos estoques que a gente tem e ele não vai ter uma imediata tradução para o custo de produção. Então, como eu comentei também anteriormente, a gente trabalha para os próximos 6 meses com um spread metálico bastante estável, muito em linha com o que a gente teve aí nos últimos meses, motivo pelo qual a gente projeta aí para os próximos 6 meses umas margens EBITDA bastante alinhadas aí com o que a gente teve nos últimos meses, tá? Tem um tema também aí que a Tina questionou sobre a questão dos aços especiais, tá? Se essas projeções nossas assim de redução de volumes, elas são baseadas em comparações com o último trimestre, com o ano passado, tá? Basicamente, em aços especiais, o que a gente percebeu agora no mercado nos últimos meses é que depois da seção 232, que foi iniciada no ano passado, os nossos clientes, de forma geral, eles iam trabalhando com estoque bastante elevado, numa perspectiva de falta de materiais, de produtos no mercado norte-americano, tá? Uma vez que todos passaram a entender melhor a dinâmica do mercado após 232, o que a gente percebeu a partir de janeiro desse ano foi uma redução bastante significativa do nível médio de estoque na cadeia. A gente percebe, especialmente no segmento de veículos leves e veículos pesados, através da carteira de pedidos que entra mensalmente, uma efetiva retomada desses estoques, mas o que ainda está tocando de forma negativa os nossos volumes de produção e de vendas na nossa operação de aços especiais dos Estados Unidos é o setor da distribuição, que aí a gente não percebeu uma retomada efetiva agora nesses últimos meses, e também o setor de óleo e gás, que vem sofrendo um pouco aí com as dificuldades ao longo dos últimos meses. E a terceira pergunta que a Tina nos fez foi sobre essa questão aí de possíveis medidas comerciais nos fabriqueiros BINs, né, as estruturas de grandes vigas pré-fabricadas que penetram no mercado americano, né? Então, essa discussão está ocorrendo no momento. No caso específico nosso de Gerdau, a gente não projeta nenhum crescimento significativo de volumes ou de margens, caso essa medida comercial se traduza em uma decisão prática aí, durante o decorrer dos próximos meses, tá? Nossa próxima pergunta vem de Peter Grishenchenko, Barclays. Senhor Peter, você pode continuar. I mean, my question on metal spread was raised a couple times so far. I just wanted to understand a little better why you're not seeing a volatility. I mean, I'm just, you can look at the conference calls of your competitors in the U.S., and they all point out to weaker spreads. So it must be some contractual lags. So can you specifically tell us, how far contractual lags basically postponing the impact of lower spreads, and any color on kind of that end would be helpful. And my second question, actually, also want to follow up on the working capital. I didn't fully understand why the swing was relatively benign this quarter. I think last year you consumed about $1 billion of working capital, and this quarter was roughly a quarter of that number. So does that mean we're going to have a lower cash source from working capital in the second half of the year? So any color would be helpful. Thank you so much. Bom, Peter nos fez aí duas perguntas, né? Uma com relação novamente à questão do metal spread
e a segunda com relação ao capital de giro, tá? Eu vou responder a primeira aqui do Metal Spread, e na sequência o Ricardo L. ele dá uma pincelada aí maior sobre a questão do capital de giro, tá? Basicamente, na nossa operação nos Estados Unidos, tá? Depois das mudanças que houve aí com a venda de ativos, tá? E a gente saiu do segmento de vergalhão, a gente basicamente opera hoje em 3 segmentos, né? Em 2 segmentos. Segmentos de longos, nas grandes vigas, nos BINs e nos perfis comerciais, e também no segmento de SBQ, tá? Mas quando a gente olha assim, o mercado norte-americano, a dinâmica, a forma como essa questão do Metal Spread afeta o segmento de longos, o segmento de planos e o segmento de SBQ, ela é diversa, tá? Então, no nosso específico segmento de longos, tá? Eu estou dizendo aí das grandes vigas e dos perfis comerciais, por um lado, a gente não tem nenhum tipo de grandes contratos, como o Pira comentou, que pudessem, numa eventual subida de sucata, ele reduzir o nosso spread, tá? Por outro lado, a gente, como eu comentei também, a gente não imagina um crescimento elevado e veloz do preço da sucata nos Estados Unidos. Lembrando que essa perspectiva de um aumento de preço de sucata nos Estados Unidos, ela vem há 6 meses, tá? Então, há 6 meses se fala numa subida de sucata, e o que a gente tem visto é uma redução, uma manutenção. Então, a gente acha que não vai ter uma virada assim tão rápida por questões estruturais aí de mundo, de Turquia, tá? E a gente acredita, assim, da forma como a gente está posicionado hoje, os produtos que a gente tem, o mercado que a gente atua, que a gente vai conseguir, através das medidas de alavanca que a gente tem, tá? Manter esse spread aí ao longo dos próximos 6 meses. Eu vou passar a palavra aqui para o Ricardo L. e ele comenta com um pouco mais de detalhe aí a questão do capital de giro. Em relação ao capital de giro, a pergunta do Peter foi em relação ao consumo de capital de giro, que no segundo trimestre do ano passado foi bem superior ao que a gente teve nesse segundo trimestre deste ano, né? O aspecto, de certa forma, apesar de que o ano passado a gente estava com um capital de giro em termos de dias de ciclo mais baixo, no patamar de 74, a gente começou um ano com um ciclo perto de 70. O que aconteceu também foi que no segundo trimestre a gente teve volumes de exportação a preços muito fortes, especialmente aqui no Brasil, e isso aí levou o nosso capital de giro para patamares bem mais altos. Ou seja, era um momento de subida de atividade muito forte, e isso aí consumiu bastante capital de giro. Esse ano nós estamos em patamares já mais altos, em termos de dias de ciclo, mas a variação de um trimestre para outro não foi tão significativa, tá? Então, essa, de certa forma, é a justificativa. No passado, muito em função de um aumento de demanda muito forte e também preços internacionais muito altos, tudo isso refletiu num consumo de capital de giro maior do que a gente teve esse ano agora, em 2019. A nossa próxima pergunta vem de John Brandt, do HSBC. Senhor John, o senhor pode prosseguir. Two questions. First, and I'm sorry to keep coming back to this, but just on the North America margins. So if you're right on the metal spreads, and they are stable compared to what you've witnessed over the past few months, and it sounds like you're expecting better volumes in the second half with the finishing of the destocking of inventories and potentially better weather in the third and fourth quarter. Why aren't you expecting profitability to actually increase, at least in the third quarter, versus what you had in the second quarter? Then my second question just relates to leverage. With the weakening environment that we're seeing in Brazil, are you still expecting to get to that 1 to 1.5 times net debt and the 12 billion reais in gross debt by the end of 2020? And is that really the basis behind the lower CapEx numbers that you announced today? Thanks. Bom, o Jonathan trouxe novamente essa questão aí do metal spread nos Estados Unidos, tá? Então, com relação à crença que nós temos aí com nossas margens, a nossa operação de aços longos no segundo trimestre, tá?
Como eu falei anteriormente, a nossa crença é, em primeiro lugar, baseada numa demanda, tá, que ela continua alta nos Estados Unidos. Então, é um cenário de demanda elevada. Tá? Por outro lado, houve uma redução significativa de estoques na cadeia. Tá? Houve um represamento de entregas devido às fortes chuvas ocorridas, tá, ao longo dos últimos meses. Tá? Os estoques menores, eles se traduzem em um possível aumento de volumes, tá, agora ao longo do segundo semestre. Um aumento de volumes se traduz, por sua vez, numa melhor e mais saudável diluição de custos fixos. Tá? Nós temos um portfólio de ativos, depois da venda das usinas de vergalhão, muito mais equilibrado, tá? Com margens mais saudáveis. Tá? A gente não acredita também que existam fundamentos hoje internacionais que permitam uma fortíssima subida do preço de sucata nos Estados Unidos nos próximos meses. Uma subida marginal dos preços de sucata, pela diluição que essa subida vai ter ao longo dos meses, nos nossos estoques, tá? A gente não acredita numa forte pressão de custo, tá, que comprimiria esses spreads aí ao longo dos próximos meses. Então, todos esses fatores, tá, e mais a melhoria, como eu comentei anteriormente, da nossa operação, tá, pelas medidas que foram tomadas aí com relação à troca de management, à eficiência operacional, a nossa crença é que todos esses fatores vão se traduzir numa estabilidade de mero spread ao longo dos próximos meses da nossa operação dos Estados Unidos. Eu passo para o senhor L e ele vai responder a segunda pergunta aí feita pelo John. A segunda parte da pergunta do Jonathan em relação ao nosso nível de alavancagem. Ele pergunta se a gente continua com o objetivo de chegar ao nível de alavancagem entre 1,5 dívida líquida por EBITDA e também chegar a um patamar de dívida bruta máximo de 12 bilhões até o final de 2020. Tá? E também se existe alguma relação entre redução de CAPEX e essa nossa política financeira. Em relação à segunda parte dessa pergunta, sim, existe. A gente deixou bastante claro, né, que os nossos investimentos, especialmente em expansão e atualização tecnológica, eles tinham uma flexibilidade para execução, tá? E que também eles iam ser feitos à medida que a gente confirmasse as expectativas aí de evolução de mercado, de geração de fluxo de caixa livre, né, de forma a garantir que a gente, no médio e longo prazo, cumprisse a nossa política financeira aí, que, de novo, vai estar entre 1,5 vezes dívida líquida por EBITDA. Tá? O aspecto de 2020 é um prazo que a gente realmente não dá. A gente mantém essa postura de que no médio e longo prazo chegaremos lá. Tá? E com o nosso histórico de geração de fluxo de caixa livre, é bem factível que a gente chegue aí realmente nesse prazo aí que a gente diz que é médio e longo prazo. Tá? Agora, uma data exata para chegar nesses patamares, realmente a gente não está estabelecendo. Mas a tendência, sim, é chegar nesse médio prazo. Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas.